direta e expressa de Deus em textos sagrados, em revelações, em presenças pessoais, como por fundador dos Mormons, John Smith, em revelações através de profetas, como Mohammed, ou revelações através de enviados, como Moisés. Ou seja, os Mormons, John Smith, em revelações através de profetas, como Mohammed, ou revelações através de enviados, como Moisés. Ou seja, eu posso resgatar um momento em que Deus falou diretamente comigo. Essa é a crença fundamentalista. E quem não faz isso, quem interpreta, quem faz uma hermenêutica, ou seja, uma ampliação dessa visão, acaba traindo uma vontade original. De um sentido religioso batista no século XIX, o fundamentalismo vai assumir no século XX uma gama muito mais ampla. No exato momento que os liberais começaram a proclamar, isso é muito frequente, a morte de Deus, desde a filosofia de Nietzsche até o liberalismo laico do século XIX, Deus está morto, proclamou-se muito no XIX, e segundo uma velha anedota francesa, Nietzsche escreveu Deus está morto, embaixo Deus escreveu Nietzsche está morto, assinado Deus. Ou seja, esse velho choque entre a teologia da morte de Deus no XIX e os liberais, adeptos da morte de Deus também, assistem no século XX uma explosão religiosa extraordinária. Em pleno Irã de 1979, a vitória da Revolução Xiita do Ayatollah Khomeini causa espanto para os norte-americanos, que tinham apoiado Shah Reza Pahlavi numa modernização absoluta do Irã, na condução de estradas, hospitais, da proibição do véu, e dados os elementos modernos, os iranianos preferem um governo teocrático, xiita, de base islâmica. Só para lembrar vocês que no Ocidente nós temos o costume de achar que o xiitismo, que a Shia, que é essa separação do Islã original, minoritária no Islã, mas majoritária em alguns países como Iraque e Irã, que o xiitismo é o grande grupo fundamentalista. É preciso lembrar que os maiores radicais do Islã são sunitas, como Osama Bin Laden. Eles são sunitas. O arabismo, a reforma islâmica na Arábia, ela é de origem sunita também. Nós temos a mania de achar que o xiitismo é o grande fundamentalismo do Islã. A partir do ataque às Torres Gêmeas de Nova York, a partir da remodelação urbana de Nova York pelo fundamentalismo, a partir deste momento, fundamentalista passou a ser identificado, como lembra indiretamente meu amigo Pondé no vídeo de apresentação, como um risco à civilização. Ou seja, o fundamentalismo torna-se sinônimo de violência. O fundamentalismo torna-se sinônimo de destruição, de morte, de problemas. E este fundamentalismo, que, segundo a Karen Armstrong, recria na sua ideia a guerra cósmica entre o bem e o mal, e acredita que a sua religião é o único caminho, ele vai se infiltrar em praticamente todas as fés. Lembrando a vocês, apenas como exemplos superficiais, que vários grupos fundamentalistas cristãos invadem e matam médicos e enfermeiras de clínicas de aborto nos Estados Unidos, porque são contra o assassinato de crianças. Aparentemente não são contra o assassinato de médicos e enfermeiras. E na defesa do feto, matam adultos em grande quantidade. Alguns desses grupos publicavam listas na internet, esses já foram, faltam estes. São grupos, em geral, protestantes e católicos, que tiveram grande atuação na década de 70 e 80, quando a Suprema Corte Americana restaurou o direito ao aborto nos Estados Unidos. São fundamentalistas cristãos. No mundo judaico, com muita frequência, colonos, em particular em Israel, desinstalados das suas terras por algum acordo, acabam se tornando também fundamentalistas. Imigrantes para Israel, como o Dr. Baruch Goldenstein, ao frequentar a tumba dos patriarcas em Hebron, pega uma metralhadora e dispara contra a multidão islâmica. Ou seja, um fundamentalista judeu. E no mundo islâmico, com muita frequência também, existem fundamentalistas que querem constituir uma fé que exclua qualquer possibilidade de interpretação e que ignore o princípio corânico de que a fé não pode ser coercitiva. Um dos primeiros princípios do Corão, que a fé não pode ser coercitiva. Ao que nós podemos atribuir, eu vou me prender essencialmente a esses grupos, apesar de haver um fundamentalista em
posições monoteístas. Ao que se pode atribuir o crescimento do fundamentalismo? Em primeiro lugar, exatamente pelo crescimento da modernidade. Ou seja, o fundamentalista começa a perder identidade religiosa. Era muito claro para um católico do século XIX, no período do Papa Pio IX, que só iria para o céu um católico. Naquele momento, por exemplo, não era permitido o casamento de um católico com um luterano. Desde o Concílio Vaticano II, se permite, por exemplo, o casamento de católicos luteranos e se aceita o batizado na Igreja Católica, o batizado trinitário cristão de praticamente todas as religiões, com algumas exceções como o Adventismo. Ou seja, a Igreja passou a ampliar seu diálogo com as religiões e, neste momento, os fundamentalistas, os tradicionais, os ortodoxos religiosos católicos começam a perder identidade. No fundo, começam a fazer a seguinte pergunta: se um luterano vai para o céu, porque ele é cristão também, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se um luterano vai para o céu, por que eu devo ser católico? Ao relativizar o conceito de identidade de fé, eu começo a ter problemas na manutenção dessa fé.